Meados de 98 ali, cara, isso antes de conhecer o Álvaro, eu fui visitar um amigo, né? E quando eu cheguei na casa dele, ele me falou que tinha visto uma reportagem, né, na TV que falava de um grupo de garotos aí que tinha um estúdio em Fortaleza que ministrava curso de história em quadrinhos. Ele não decorou o nome, ele disse que viu de relance assim, muito rápido, mas ele lembrou e me avisou, né, sobre o que ele tinha visto. Aquilo ficou meio vazio para mim, a ideia, e ele ainda falou que os caras ainda te projetava para uma Marvel Comics e para uma DC Comics, né? Aí eu fiquei ali na minha cabeça, nossa, existe um estúdio na minha cidade que ajuda a trabalhar para Marvel. Na época eu era muito fã da Marvel, eu tinha aquele sonho, né, de trabalhar para Marvel Comics. Então eu comecei a ficar, como é que eu posso dizer, inquieto com essa informação, porque ele não pôde me passar a informação por completo, né? Então foi o que eu fiz, eu tinha que arranjar um meio de descobrir onde era aquele estúdio, onde era aquele curso daqueles caras e ver se eu tinha condição financeira para fazer esse curso, né? Na realidade, condição financeira eu não tinha não, mas eu gostaria de ir lá no local, conhecer os caras, né, e tal, né, para ver se, quem sabe, eu conseguia barganhar uma bolsa ali, um abate no valor e acontecer alguma magia, né? Magias acontecem, né, o tempo todo. Pois bem, o que foi que eu fiz? Eu usei o velho 102 para conseguir informação. Primeiro, eu entrei em contato com o jornal, ou a equipe do jornal que havia feito a matéria, e perguntei quem eram os caras, e eu consegui o nome, Graffiti Studios. Depois que eu consegui o nome, Graffiti Studios, eu mais uma vez liguei para o 102. O que era o 102? O 102 era um serviço de telefonia grátis que a operadora que operava toda a região do Ceará, ela fornecia. Era um serviço de agenda telefônica. Você ligava para o 102, você dizia o nome da pessoa ou o endereço da pessoa para conseguir. Se você quisesse o endereço, você poderia dar o número de telefone e conseguir o endereço. Se você quisesse o número de telefone, você poderia dar o nome da pessoa, conseguir o número de telefone e até o endereço também. A coisa corria meio solta. Mas enfim, o 102 era excelente nesses casos, e depois eu usei o 102 para falar com o Rio. Essa história eu já contei aqui para você. Então, ligando para o 102 eu consegui o número dos caras da Graffiti Studio. E qual foi o procedimento? Eu liguei para os caras logo em seguida. E daí eu conversei com eles, eles falaram que logo ia abrir uma nova turma, estava fechando uma turma, e eu perguntei se eu podia visitar eles, né? Eles foram muito gentis comigo, disseram, pode vir, cara, pode vir e tal. Então imediatamente eu já me planejei para visitar os caras. Quando eu cheguei lá, era no centro da minha cidade, num edifício chamado, eu acho que eu lembro o nome do edifício, acho que era Construtora Brasileira. Subi no edifício, acho que era 5º andar, cara, se eu não me engano, 5º ou 6º andar, onde a sala que eles tinham alugado lá para dar esse curso. Quando eu cheguei lá, fui muito bem recebido por um jovem, magrinho e tal, bem animado, energético, JJ Marreiro. Foi a primeira vez que eu conversei com o Jota, conheci naquela ocasião, né? E daí ele me levou para a sala e de imediato ele já me apresentou os seus parceiros, né, que era um trio. Era o JJ Marreiro, o Daniel Brandão, que era o outro sócio, e o Geraldo Borges, que era para completar o trio aí. 3 pessoas bem interessantes, personalidades bem diferentes, mas muito simpáticos e como eu posso dizer, acolhedores. Né? Claro, eu era um prospecto estudante, né? Um prospecto aluno, então tinha que fazer, né, o marketing direitinho, né? E cara, o Daniel Brandão é muito bom isso aí, cara. O cara é fera mesmo. Então depois de conversar um tempo com eles ali e tal, né? Eles estavam ali no horário ali entre 11 e meio-dia, ali estavam meio na correria, comendo um McDonald's ali, acho que eles nem iam almoçar. Mas foi nesse momento aí que foi muito legal, foi um momento muito descontraído, para mim foi
um primeiro contato assim bem interessante. Tinha um carinha lá, que eu não me recordo quem era, ele estava terminando um fanzine. Porque fanzine o que que era? Fanzine era uma história em quadrinhos que se era produzido por fãs de história em quadrinhos com qualidade de xerox, né? Você fazia uma história em quadrinhos e xerocava numa gráfica rápida, juntava tudinho, grampeava essas historinhas e colocava para vender em comic shop ou você distribuía de graça. Então fanzine era isso aí. Era a turma produzindo, né? Produzindo seus próprios histórias em quadrinhos. E o curso da Grafite na época, o que eles faziam? Eles davam o curso e no término do curso os alunos preparavam, né, sob a orientação dos 3 professores, preparavam todo um fanzine, né, para ficar de registro, né, do que eles aprenderam o ano inteiro, né, ou os meses que estudaram. O curso não chegava a ser um ano não, era só alguns meses. Naquele dia, conversando com eles lá, né, eu observei que tinha esse cara lá terminando o fanzine, até troquei uma ideia com ele, eu não lembro quem era o cara, realmente eu não lembro, né, e depois disso eu me despedi deles, voltei para casa com um certo desânimo, assim, porque o curso estava além das minhas possibilidades, né, eu procurei saber os valores, mas eu pensei, nossa, seria muito bom se eu conseguisse fazer esse curso e entender um pouco sobre história em quadrinhos, né, porque o que eu entendia de história em quadrinhos? Basicamente nada, né, quase não entendia nada de história em quadrinhos. Depois veio aí que eu conheci o Álvaro Rio, eu fiquei sabendo que o pessoal da Grafite Studio havia sido estudantes de quadrinhos com o Álvaro, ou seja, o Álvaro tinha sido professor de quadrinhos deles 3 lá. E para mim foi uma surpresa bem interessante. Eu comentando com o Al Rio sobre isso, né? Ele até falou para mim, cara, o que você quer? Você quer que eu converse com os caras para te dar um desconto? Aí eu fiquei pensando, seria uma boa ideia, mas eu não vou fazer isso não. Eu mantive contato com o pessoal da Grafite, continuei conversando com eles, né? E eu posso dizer que a Grafite foi um movimento, cara. Na realidade, eles 3, talvez eles tenham até noção disso, mas no meu estado, a Grafite foi um movimento assim muito acolhedor, cara. Tipo, existiam muitos desenhistas aqui, ou muitos aspirantes a desenhistas que gostariam de saber desenhar história em quadrinho. E os meninos, né, da Grafite, eles tiveram essa sacada assim, cara, meio que genial, entendeu? Eles faziam parte da oficina de quadrinhos da UFC, na época, aberta ao público, né? E eles se conheceram por lá e tinham outros amigos também. E eles montaram essa ideia desse projeto de ter um estúdio, né? E os 3 se juntaram como sócio e abriram essa escola. Eles conseguiram aproximar muito da juventude que estava querendo aprender quadrinhos. Eles criaram um fanzine deles lá, intitulado Money Comics. Cara, era um fanzine muito, muito bem feito, aquele fanzine, cara. Tanto que esse fanzine ganhou várias premiações, muitos HQ Mix, cara. Eles colecionavam HQ Mix aí desse fanzine. O fanzine era Money Comics, o título era Money Comics. Eu cheguei a comprar alguns exemplares numa comic shop aqui da minha cidade na época. Esse fanzine teve um papel bem importante. Mas a minha saga para conseguir fazer o curso com esses caras é que foi bem interessante. Eu era um garoto ali tinha meus 17, 18 anos, cara, tava chegando ali aos 18 anos, eu acho que era 16, 17 anos, era isso aí. E daí um pai de um amigo chegou para mim e perguntou, cara, tem um cara lá que sempre vai no meu trabalho e a gente de vez em quando tá trocando uma ideia e ele tá precisando de alguém para auxiliar ele no trabalho lá, tu estaria interessado em trabalhar com ele? Aí o que o cara faz? Ele falou, ele é técnico de eletrônica, instala sistema de segurança, né? Câmera, porta de segurança, alarme, essas paradas todas aí. Ele precisa de alguém para que possa ajudar ele no processo. Ele disse que vai pagar bem e ainda tu aprende tudo que ele sabe. Poxa, eu não tinha ouvido falar de eletrônica na minha vida. Eu era um garoto do interior, tinha um ano só que estava numa cidade grande. Eu não sabia muito bem sobre isso. Bem ali no final dos anos 90, cara, isso ainda era muito pouco explorado na cidade. E esse cara que eu acabei trabalhando com ele ainda alguns meses, acho que 2, 3 meses, ele era referência. Ele era formador de profissional na área aqui da minha cidade. O nome dele, Macambira Júnior. Um cara sensacional. Inclusive ele me apoiou
a ideia de querer desenhar quadrinhos quando ele percebeu que a eletrônica não era para mim. Como é que isso aconteceu? Eu fui conversar com ele, ele me deu um emprego, né? E na mesma época que eu consegui um emprego com ele, foi o que eu fiz? Eu peguei o salário e me matriculei no curso da grafite, né? E fiquei muito empolgado que eu recebi uma apostila, e aquela apostila era muito bem construída. Infelizmente eu não tenho ela hoje, mas era uma coisa assim muito sensacional para mim, principalmente na época. Ele dava muita dica de como construir história em quadrinhos, né? De como você fazer a narrativa gráfica e tudo mais. Além dele, falava de alguns intelectuais, e eu tive conhecimento de intelectuais no campo, como o Will Eisner e o Scott McCloud. Eu tive acesso a essas informações através dessa apostila aí do grafite. Eu trabalhei com Macambira, né, um período de tempo ali, e sempre que ele dava uma descuidada, ele saía para algum canto assim, tipo, me deixava ali no carro um minutinho, eu já pegava a minha apostila e começava a ler, né? Porque era um contraste, porque o que ele queria que eu fizesse era estudar os livros de eletrônica, de física e tal, e eu não estava nem afim de fazer isso não. Assim que tinha um tempinho eu ia ler o conteúdo de história em quadrinhos, porque o propósito de trabalhando com ele, apesar de ser uma coisa assim que muita gente iria adorar trabalhar e entrar nessa profissão que dá muito dinheiro, existe uma perspectiva de ganhar muito dinheiro, eu queria desenhar história em quadrinhos, cara. Eu tava ali só para pagar o meu curso de quadrinhos. A verdade é que beleza, eu fui, fiz a primeira aula depois da matrícula, né? Achei muito legal a aula, mas o trabalho estava me desgastando tanto que acabou não valendo a pena, cara. E eu saí do trabalho e tive que desistir do curso. Pois é. O que aconteceu? Eu cheguei, né? Eu pensei assim, assisti uma aula dos caras e tal, eu vou pagar a mensalidade, né? Eu fiquei meio envergonhado, queria manter a amizade dos caras, foi o que eu fiz? Eu coloquei a grana da primeira mensalidade, eu acho que era R$150, se eu não me engano, cara. Coloquei no envelopezinho e fui deixar para eles lá no prédio. Quando eu cheguei lá, né, que cheguei na portaria e disse, eu quero subir pro estúdio grafite e tal, né? Aí, não, os caras saíram para almoçar, isso o porteiro me disse. Então foi o que eu fiz, eu deixei o envelope com o porteiro para que um porteiro entregasse para eles quando ele chegasse, né? É aquele negócio, né, cara? Tipo, eu tinha aquele senso de justiça, né? De ser uma pessoa honesta ali. Aí eu fui lá e paguei a mensalidade dos caras. Mas a minha matutez, né? Porque matuto é um termo usado aqui no meu estado, o pessoal que vem do interior para a capital. Você chega na capital, o pessoal chama de matuto, né? Que eles têm um jeito diferente de falar e tal. E eu era meio matuto, envergonhado. E eu não quis mais voltar lá com vergonha, cara. Deixei o dinheiro pros caras lá e fui embora. Nem voltei para saber se o porteiro tinha entregado o dinheiro para eles, né? E tudo mais. Passei muito tempo sem contato com os caras da grafite. Passei algum tempo. Depois a gente voltou a se ver, conversar e tal. E até hoje a gente mantém aí uma amizade. Os três que eu considero extremamente importante para o cenário de quadrinhos no meu estado, né? Eles ajudaram a criar coisas interessantes. Posso dizer que eles eram três jovens assim, fora da curva. Acredito que a coisa só não decolou mais porque eles, jovens, tem sempre a pressão de pais, tem que estudar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro para ganhar dinheiro, né? Para profissão, que desenho não dá dinheiro. A maioria dos pais no Brasil falam isso, cara. Desenho não dá dinheiro, vai procurar uma coisa que dê dinheiro. A última vez que eu vi eles tinham se separado, na verdade, cada um estava indo pro seu lado. O Daniel foi estudar nos Estados Unidos, na Joe Public School. O JJ Marreiro foi estudar, eu acho que publicidade, não tenho certeza, o jornalismo. E o Geraldo foi estudar arquitetura, né? Todos eles se formaram no seu melhor. Daniel retornou dos Estados Unidos e montou um estúdio que até hoje, né, é muito forte aqui na cidade. Eu considero o melhor estúdio de história em quadrinhos de Fortaleza. E quem sabe ainda realiza um sonho de fazer esse curso com ele, já que ele ainda está ministrando o curso, né? Estúdio Daniel Brandão fica aqui na minha cidade, muito conhecido, e por ser realmente um curso muito bom. E tem um professor sensacional, né? O Daniel é uma pessoa singular, assim. O JJ tem um pouco de informação sobre ele, né?
Eu sei que ele tem um canal ali de comunicação no Instagram, onde ele coloca aí algumas dicas de quadrinho, conversa com o pessoal e tudo mais. Já o Geraldo, ele se mudou para o Chile depois de conseguir realizar o sonho dele, que era trabalhar para Marvel Comics, para DC Comics, e começou a trabalhar para essas grandes editoras aí, ralou muito, conseguiu, e foi embora para o Chile. Hoje ele tem um estúdio de agenciamento, o Artis Go, acho que é isso. E lá ele tá muito bem, né? E é um cara sempre aberto a diálogo, sempre que eu quero trocar uma ideia com ele, quando ele tem tempo, ele conversa comigo ali no Facebook, um cara super gente boa também, boa, pedra 90, assim, sabe? E daí, cara, o grafite ele me trouxe, além de aumentar ou ajudar a ideia de que eu posso, né, vendo aqueles caras fazendo aquilo ali que eu podia também fazer, que era possível ser bom nos quadrinhos, ele me trouxe, assim, possibilidades. Uma delas foi de juntar um grupo de pessoas e fazer um grupo parecido com o deles, né? Produzir fanzines. Se eles estavam conseguindo, eu também poderia fazer. Então eu comecei a tentar, cara, juntar esses amigos aí, mas era meio complicado, né? A ideia existia. Um dia ainda monta um grupo de amigos pra gente fazer alguma coisa interessante no cenário do estado, do Brasil, até mesmo do mundo, né? Nas histórias e quadrinhos do mundo aí. Só que a idade sempre chega, né? Como eu tinha ali entre meus 17, chegou meus 18, 19 anos, onde todo jovem brasileiro é obrigado a se alistar no serviço militar. Pois é, nessa época eu me alistei no serviço militar. E por incrível que pareça, né, eu era muito magrinho, assim, né, parecia um pirulito, só tinha cabeça. Mas eu fui selecionado, cara, eu não sei porquê, fui selecionado para servir. O serviço não era obrigatório, né? O alistamento é obrigatório, mas o serviço não. Só que quando chegou eu meio envolvido ali naquela onda, naquele sentimento de ser soldado e tal, né? Aí quando chegou, né, a notícia de que eu fui selecionado para uma nova fase, para possivelmente servir o exército, eu me empolguei e fui, né? Não questionei não. Servi o exército no ano de 2001, né? E foi um ano assim de muita novidade, muito desafio. Olhando para trás, eu vejo que foi um ano muito interessante. Poderia ter absorvido mais informação, mas não absorvi tanto quanto eu gostaria. Mas aprendi um pouco sobre disciplina. Um garoto do interior aprendeu muito sobre disciplina, na verdade. Vivi ali um ano ali no quartel com vários outros caras, né? Convivendo com caras diferentes, conhecendo, aprendendo. Foi bom, não foi ruim, mas poderia ter sido melhor, mas deu certo. Depois de serviço militar, cara, eu tive a oportunidade de engajar como um soldado definitivo do exército. Eu era corneteiro, né? Fiz um curso de corneta lá dentro e tudo mais. Só que a minha paixão pelo desenho, mais uma vez, me tirou do exército brasileiro, me tirou assim da oportunidade de ser um militar de carreira e me jogou de novo no mundo, né, onde o sonho era maior. A segunda vez que isso aconteceu. Primeiro eu tive a oportunidade como macambira de ser um excelente profissional na área de segurança, de instalação de alarme, de câmera e de portão, de segurança, toda essa área de eletrônica. Eu tive essa oportunidade de desperdiciar. Agora eu tive a oportunidade de seguir carreira como militar e também desperdicei em nome do meu amor pela arte, pelos quadrinhos, pelo desenho. Mas isso não foi de tudo o melhor que aconteceu, né? A experiência do exército e tal. Isso me trouxe uma coisa muito boa. Eu conheci um camarada lá, um soldado Ribeiro, né? Ele era meio voado igual eu, então ele tinha ali um diferencial. Qual era o diferencial do soldado Ribeiro? Ele gostava de história em quadrinhos, do mesmo jeito que eu gostava. E o soldado Ribeiro, a gente começou a estreitar os laços, conversando muito sobre quadrinhos e tal, e eu percebi que o cara era muito inteligente, né? Aí, quando eu saí do exército, eu mantive o contato com o soldado Ribeiro. Na realidade, o soldado Ribeiro pode ser uma das pessoas que vai somar ou me ajudar a criar o tal grupo de amigos lá que eu queria criar baseado no Grafite Studio.
E realmente ele foi. Nós juntos, nós criamos o D9 Arts. Inicialmente foi eu e o Charles que criamos o D9 Arts. E depois de trabalhar várias ideias e produzir, nós produzimos fanzines, sim, nós produzimos fanzine, 2 fanzines, se eu não me engano, e chegamos a xerocar, e não em grandes escalas, mas xerocamos alguns, colocamos numa comic shop para vender, né? E eu também fazia tipo uns cartazes de recrutamento e colava assim nas comic shop, né, recrutando aí a turma para vir compor o D9 Arts, né, para a gente formar uma força ali, uma base forte, né. Eu sabia que na cidade existiam vários desenhistas que queriam ou que gostariam de estar envolvido em algo assim. Então, a única maneira que eu pensava, como a internet não era tão acessível para mim, na realidade eu não tinha acesso nenhum à internet, as informações, nem telefone, cara. Telefone nessa época aí era aqueles tijolão, entendeu? Com antena assim que você puxava. Ninguém tinha telefone celular no final dos anos 90, cara. Não tinha. E no início dos 2000 até tinha, mas era quem tinha muita grana, né? Eu acho que foi 2002, 2003 aí que começou a vir a onda dos celulares em pequeno e tal. Mas até então ninguém ouviu falar disso. E internet então, meu amigo, só veio surgir depois de muito tempo. Então não tinha isso. E a minha comunicação era assim, fazia um cartazinho, colocava nas comic shop na esperança aí de alguém ver aquele cartaz e me ligar. Tava um telefone lá, a pessoa me ligar pra gente tentar se encontrar e fazer aí o jabá. Então, cara, eu e o Charles, inicialmente, nós tínhamos muitas ideias. Além de fazer fanzine, nós tínhamos um projeto chamado Gibi Art. A ideia do projeto era levar história em quadrinho para as escolas públicas, transformar tipo pequenas gibitecas dentro das escolas, né? Era uma ideia memorável, cara. Mas infelizmente, cara, a gente tinha acabado de deixar a vida militar, nós tínhamos o quê? Entre 20 anos, 21 anos, cara. A gente não era muito jovem e dependia dos pais na época. Só que chega um momento que a gente precisa trabalhar, precisa ganhar uma grana. Foi exatamente isso aí que começou a pesar. Primeiro nós tínhamos que arranjar um trabalho, né? Eu tinha que arranjar um trabalho e o Charles também. E a gente foi para onde deu, né? Eu consegui um trabalho através de um amigo como cartazista de supermercado, né? Trabalhei no Mercadinho São Luís por alguns anos como cartazista de supermercado lá. O Charles, por outro lado, ele conseguiu um trabalho, né? O Soldado Ribeiro, né? O nome dele é Charles. Ele conseguiu um trabalho no Hospital São Mateus, mas ele não foi enfermeiro nem médico não, parceiro. Ele trabalhava nos serviços gerais do hospital. Era uma prestadora de serviço que era contratado pelo hospital e ele trabalhava nessa prestadora de serviço. E a missão do meu companheiro era limpar chão. E a minha era riscar papel de cartaz de supermercado. E assim foi por alguns anos. O Charles, ele, como sempre eu achei e sempre digo que ele é um cara muito inteligente, ele conseguiu passar para o UFC. Na época não existia Enem, ele fez vestibular da UFC e passou. E o mais interessante é que ele entrou como bolsista da UFC. Na UFC ele brilhou, o cara se graduou em letras na UFC, fez duas pós-graduação, ele fez um mestrado e por fim um doutorado. Então, meu querido Soldado Ribeiro, amigo Soldado Ribeiro, hoje em dia ele é conhecido como professor Charles Ribeiro Pinheiro, né? Ele é doutor em letras e atualmente ele é professor da UFC, Universidade Federal do Ceará, onde ele estudou. E eu devagarzinho fui trabalhando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, voltei aos desenhos e comecei a ralar muito no desenho. E hoje eu trabalho com o mercado americano, sou desenhista de história em quadrinhos, trabalho com webcomics. Trabalho independente, não é grandes trabalhos, mas fiz trabalhos que eu considero assim importantes para o mercado americano e canadense, assim como também australiano. Então foi muito legal a trajetória. E o que aconteceu com o D9 Arts? Ele acabou? Não, ele não acabou. Enquanto o Charles estava estudando, se preparando aí, né, para se tornar um doutor, o professor Charles Ribeiro Pinheiro, eu comecei a recrutar outras pessoas. Mas eu vou deixar esse assunto para um próximo vídeo, vou contar para vocês aí na próxima oportunidade sobre o D9 Arts, o que aconteceu com o D9 Arts e qual a importância do D9 Arts
para mim e para as outras pessoas que estavam envolvidas com esse projeto. Então é isso. Forte abraço aí e a gente se encontra aí na próxima.